bonita do Instituto Fastef, como vocês estão? Eu sou Eduardo Maciel e nós hoje começaremos a primeira aula dos livros poéticos. Isso mesmo, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Eu espero que a tua expectativa esteja lá em cima. Se você ainda não baixou o nosso material didático, você pode fazer isso. Baixe no nosso portal, no seu grupo de alunos, para que você possa acompanhar a nossa aula e para que você possa ter esse conhecimento mais aprofundado. Primeiramente, nos livros poéticos, nós precisamos definir o que é poesia. É uma pergunta que atravessa os séculos, atravessa as culturas e que nós encontramos uma resposta mais profunda nas páginas das Sagradas Escrituras. Então é bom você entender já nessa primeira aula que o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão, eles são livros poéticos, aonde contém uma poesia, uma resposta mais profunda para a vida humana, para as observações humanas e também um maior cuidado para fazermos tanto a hermenêutica como também a exegese, a interpretação desses livros. A essência da poesia, muito mais que uma mera composição métrica de versos, de melodias, a poesia é aquilo que permite ao ser humano transcender da sua mediocridade para se deparar frente a frente com a beleza universal. Então, a poesia, ela nos transporta para as coisas lindas que existem na vida. Nós temos a natureza, nós temos a criação, nós temos os pássaros, as águas, os mares. Existe tanta coisa bonita nesse mundo que Deus fez e que muitas vezes, pelo nosso corre-corre, muitas vezes, porque não paramos um pouquinho para dar uma pausa, a gente acaba perdendo isso. E a intenção da poesia é justamente esse resgate. Tem uma frase que eu gosto muito do C.L. Lewis, que ele diz: uma pequena encarnação que dá o corpo ao que outrora foi invisível e inaudível. Aquilo que a gente não percebe, aquilo que a gente não ouve, aquilo que a gente não vê com os olhos naturais, C.S. Lewis vai dizer que através da poesia a gente consegue entender e nos conectarmos a esse invisível e a esse também inaudível. Então a poesia, ela é a mais pura expressão da alma e é uma leitura espiritual da vida. Tanto é que o nosso Deus, ele não retirou a poesia do cânon sagrado. Tanto é que nós vamos, a partir de hoje, nesse novo módulo, começar a compreender com profundidade teológica esses livros chamados livros poéticos. O que são, professor, esses chamados livros poéticos? São 5 livros, é um grupo que está no cânon, que começa com o livro de Jó. Inclusive, nesta aula, nós vamos dar mais atenção a Jó, que vai falar sobre o sofrimento e também a justiça divina da fidelidade. Na próxima aula, nós vamos falar do livro de Salmos, o louvor, o lamento, a adoração, não só de Davi, mas de tantos outros salmistas. Na nossa terceira aula, nós iremos falar
de uma sabedoria prática para uma vida cotidiana, em Provérbios de Salomão. E na nossa última aula nós veremos Eclesiastes, que também é de Salomão, buscando sentido para a existência humana, e ainda o Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, que é o amor como reflexo do amor divino. Isso mesmo, o amor carnal, o amor eros, como um reflexo de um amor espiritual. Então, esses são os 5 livros que vão expressar fé, sabedoria, experiência humana, para nos colocarmos mais diante de Deus. Jó, por exemplo, ele é o mais dramático, mais trágico, e Jó vai fazer um mergulho profundo no sofrimento humano, mas também na justiça divina e na fidelidade, porque mesmo Jó enfrentando tudo que enfrentou e passando pelo pior momento que qualquer ser humano pode passar, ele depois conseguiu vencer. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Então, nesta primeira aula, nós vamos nos ater a esse primeiro livro poético, falando um pouco sobre esse enigma de Jó, trazendo um recorte sobre a teologia do sofrimento e a tempestade do Todo-Poderoso. O que a gente vai fazer hoje? Uma análise estrutural, exegética, para um debate sobre a dor humana. E eu queria logo nesse início de aula, antes mesmo dos 10 primeiros minutos dessa aula, eu queria que você refletisse sobre algo. Será que o ser humano, por mais fiel que ele seja a Deus, ele está blindado do sofrimento desse mundo? Será que nós, se tão somente irmos à igreja, fazermos ali as nossas doações, as nossas orações, ter ali uma prática religiosa, será que nós seremos poupados de todo o sofrimento humano? Porque isso não acontece na vida de Jó. Jó, ele tinha prerrogativas de um homem de Deus, mas mesmo assim, Jó, ele sofreu muitíssimo. O livro de Jó, ele traz para nós esse propósito dentro de um sofrimento humano. É uma das obras mais profundas dos 5 livros poéticos. Possivelmente, Jó, ele é datado como o livro mais antigo da Bíblia. A Bíblia, ela não está organizada cronologicamente, dos livros mais antigos para os livros mais recentes. Não. A Bíblia, ela está organizada em ordem de assuntos. Então, se o primeiro assunto bíblico é a criação, obviamente, o primeiro livro é o livro de Gênesis. Só que Gênesis, ele é mais recente. Ele foi escrito depois que o livro de Jó. Então, muito provavelmente, se a Bíblia fosse organizada não por assuntos, mas por ordem cronológica, não seria o Gênesis, mas seria o livro de Jó. E aí nós temos um primeiro bloco, no capítulo 1, no capítulo 2, que é um prólogo, vai falar de um tribunal celestial e das perdas de Jó em cascata. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver dentro dessa narrativa de prosa um sofrimento cascata. Porque no mesmo dia Jó começa a perder tudo desesperadamente. No segundo bloco, que vai do capítulo 3 até o 31,
nós temos um longo debate sobre a poesia da dor e as teses falhas dos amigos de Jó. Geralmente, quem são os nossos amigos? São pessoas próximas a mim, pessoas próximas a você, gente que convive, gente que frequenta a tua casa, pessoas que você convida para um jantar, pessoas que você convida para um almoço, para um churrasco. Só que nesse momento do sofrimento de Jó, que é um sofrimento alheio, anormal, parece que os amigos de Jó não lhe deram nenhum tipo de incentivo. Parece que o julgamento ali foi condenatório. No bloco 3, nós temos um monólogo do capítulo 32 até o capítulo 41, onde há uma intervenção de um outro amigo chamado Eliú e uma resposta tempestuosa do Criador. É um monólogo porque Jó, até o capítulo 41, ele estava ali fazendo as suas queixas, as suas lamúrias, querendo entender o porquê de tudo aquilo, o que é muito natural, tá, turma? É muito natural. Se eu e você estivéssemos passando por aquilo que Jó passou, por aquilo que Jó enfrentou, é muito natural que nós quiséssemos entender os porquês. E no último bloco, que é o capítulo 42, nós temos um epílogo, que é o arrependimento ao pó, mas também a dupla restauração. E essa narrativa também ela é escrita em prosa. Tanto é que no lugar da vergonha de Jó, Deus lhe concedeu uma dupla honra. Deus não ficou em débito com Jó, porque Deus ele não fica em débito com ninguém. Agora, o sofrimento que sobreveio sobre Jó, muito provavelmente tinha um propósito divino. A autoria desse livro, a autoria do livro de Jó, tem várias teorias acerca da identidade do autor. A questão aqui, ela sempre permanece em aberto, porque nós temos especulações e não certezas. Dentre os estudiosos, nós temos alguém que defende que o próprio Jó escreveu o seu livro como um relato autobiográfico. Temos também um segundo grupo que defende que foi Moisés, lá na tradição rabínica. Um terceiro grupo vai atribuir a autoria do livro a Salomão, pela riqueza sapiencial, pela sabedoria do Salomão. E um último grupo vai dizer que foi o profeta Jeremias ou até o próprio amigo próximo chamado Eliú. Existem outras propostas, mas essas 4 aqui, particularmente, são as que mais são defendidas e reverberadas pela teologia, né? Os teólogos de maneira geral e a própria tradição da igreja, mesmo não tendo uma certeza, vai atribuir a esses autores ou ao próprio Jó. Falando um pouquinho sobre datação e contexto histórico, o livro de Jó, ele é considerado, como eu já disse no início, o livro mais antigo da Bíblia, até antes do que Gênesis, datado aproximadamente do século XIV a.C. E existem pelo menos 3 evidências que sustentam essa datação. A primeira é a ausência de Israel. Não existe nenhum texto no livro de Jó que faz menção
da nação de Israel, indicando então que a história em Jó narrada, ela precede a fundação do povo de Israel, do chamado de Abraão. O segundo ponto que sustenta essa datação, segundo a evidência, são sacrifícios patriarcais. Jó, ele é descrito fazendo sacrifícios diretamente, deduzindo-se a ausência de uma instituição sacerdotal encarregada. Ou seja, foi no período dos patriarcas. Ainda não havia sacerdote. E o próprio Jó, ele oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos, caso um dos seus filhos tivessem assim pecado. E também a terceira evidência é o nome Shaddai. Shaddai é um nome que o livro traz constantemente, esse termo muito usado, que é amplamente empregado na era dos patriarcas. Tanto é que quando Deus pediu para Abraão um sacrifício, ele disse: El Shaddai, o Senhor proverá. Então, muitas vezes, o termo El Shaddai aqui em Jó, ele vai aparecer e é uma fala, é um termo muito difundido, muito falado nesse atributo divino na época dos patriarcas. Então, tudo leva a crer que esse livro foi escrito 14 séculos antes, mais de 1.500 anos antes do nascimento de Jesus. Quem foi esse homem chamado Jó? Jó, ele foi um homem real, não é uma história, não é uma fábula, não é uma narrativa, não é uma parábola. Se fosse uma parábola, não havia nome próprio, não havia a palavra Jó. Se fosse uma palavra, seria como a parábola do filho pródigo. Qual era o nome do filho pródigo? Qual era o nome do pai do filho pródigo? Qual era o nome do irmão do filho pródigo? Qual era o nome das 10 virgens? Qual era o nome do semeador que saiu para semear? Aí sim, é parábola. Mas Jó, nós temos um personagem aqui real. E que a história dele atravessa milênios. Uma das qualidades de Jó é que ele era um homem íntegro, reto, ele temia a Deus e se desviava do mal. Então não é porque alguém teme a Deus, não é porque alguém se desvia do mal, não é porque alguém que procura viver uma vida em santidade que ele está isento das maldades que existem no mundo. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. A Bíblia diz que o sol e a chuva é para todos, para os justos e para os injustos. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e mesmo assim lhe sobreveio esse sofrimento. Ele também era o maior homem do Oriente, o mais influente, o mais rico. Ele habitava na terra de Uz e era o maior de todos os homens do Oriente. Ele tinha uma influência, turma. Ele era uma pessoa respeitada. Ele era uma pessoa que tinha uma importância. Ele era uma pessoa, muito provavelmente, da alta sociedade no Oriente. E também Jó era um abençoado.
ele possuía riquezas, ele possuía uma família numerosa, ele tinha uma reputação irrepreensível. Isso tudo faz com que a pessoa seja uma pessoa abençoada. A palavra abençoado, ela significa autorizado a prosperar. E tem muita gente que acha que ser abençoado é apenas ter bens, ter riquezas, ter dinheiro. Não. Ser abençoado é ter família, é ter amor, é ter saúde. E hoje, no nosso tempo presente, ser abençoado é ter Jesus. Se você tem Jesus na sua vida, no seu coração, você já é um abençoado. Nós temos um diagnóstico divino, porque Jó era o maior homem do Oriente, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nós temos uma aposta cósmica entre Deus e Satanás, aonde Satanás diz para Deus assim: esse teu servo Jó aí só não te nega, só não vira as costas para você, porque ele tem tudo. Ele é um filhinho de papai espiritual. Eu quero ver se você tirasse dele algumas coisas, se ele se manteria fiel. Gente, esse foi um grande desafio. E Deus topou o desafio. Deus disse: então você pode tocar em tudo o que Jó possui. Você só não pode tirar a vida dele. Deus coloca um limite, Deus coloca uma barreira. Nesse jogo não vale tudo, porque quem tem todo o poder é Deus e não Satanás. Só que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, porque sabia que Jó era irrepreensível, era fiel. As três teses que Satanás ele vai usar aqui é a teologia do lucro. E quem é o ser humano que não quer se dar bem na vida? O dinheiro, porque o homem muitas vezes ama mais o dinheiro do que a Deus. Lembra do jovem rico? Vende tudo, dá aos pobres e me siga. Isso eu não posso fazer, não. Eu tenho muita grana, eu tenho muito dinheiro. Em segundo lugar, a família. Existem pessoas que amam mais a sua família, mais os seus filhos do que a Deus. E nós precisamos entender e aprender que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Nós amamos as nossas famílias, mas nós não podemos amar a nossa família mais do que amamos a Deus. E a terceira tese é o corpo. Muitos seres humanos, eles amam mais o seu corpo, a sua saúde, a sua estética, do que Deus. Eu não tenho nada contra a academia, eu vou à academia. Mas existem pessoas que religiosamente não passam um dia sem ir na academia. Mas é o meu corpo. Mas é o meu shape. Mas eu tenho que emagrecer. E essa obsessão, essa idolatria, pode roubar o lugar de Deus. A historicidade de Jó, o relato de Jó, ele pode ser defendido com solidez, porque não se trata de uma fábula, de uma alegoria, de uma parábola, de uma historinha da carochinha, mas é
um relato concreto. Apesar de ser um livro histórico, é um relógio, ó. Um relato concreto. E por que o relógio, né? Esse ato falho? Porque aconteceu em um tempo da história. A terra de Uz existiu. A terra habitada por Jó era uma região identificada. Havia uma geografia. Em parábola não tem geografia. Não tem uma região histórica identificada. Quando o filho pródigo sai da casa do pai, ele vai para onde? Ele vai para uma terra longínqua. Aonde? Não sabemos, é parábola. Ezequiel e Tiago, o profeta Ezequiel e o apóstolo Tiago, eles vão citar Jó nos seus livros, na sua carta. Não como uma fábula, uma alegoria, uma parábola, mas como um relato histórico, concreto. Turma, não é uma invenção fantasiosa. De fato, a vida e a obra de Jó aconteceram. Compatibilidade patriarcal. A idade de Jó e o modelo sociocultural descrito são verossímeis. A realidade histórica do patriarca ou dos patriarcas. Foi na época de Abraão, foi na época de Isaac, foi na época de Jacó que Jó foi escrito. E também temos o apóstolo Paulo, o maior apóstolo da igreja, que fundamentou a fé cristã, citando Jó como referência nas suas cartas. Então são muitas evidências de historicidade que esse livro, talvez o mais antigo da Bíblia, não seja um conto. É de fato uma história com HI e não uma história com ES. Riqueza literária. Em Jó nós encontramos 42 capítulos, 1070 versículos, 329 perguntas feitas e 13 mandamentos. Nós temos um texto aqui singular neste livro, com mais de 10.000 palavras, 1066 são históricos e 4 são profecias. Nós temos tamanha grandeza dos temas abordados. Espera aí que eu passei muito rápido. Tamanha grandeza dos temas abordados, que há hermeneutas que propõem uma tese de que o autor teve que criar na época vocábulo para retratar os sentimentos dos patriarcas. Como assim criar vocábulos? Criar palavras que não existiam ainda no alfabeto, no vocabulário, para descrever os sentimentos. Claro que esse livro, ele é uma inspiração divina. Claro que Deus, ele dá sabedoria, sapiência para os autores escreverem os livros poéticos. Encontramos uma riqueza literal nessa estrutura. E o interessante é que de 329 perguntas feitas no livro, nós não encontramos nenhuma resposta direta. Existem muitos questionamentos. É um retrato da nossa vida, né? Quantos questionamentos eu e você temos?
Quantos questionamentos eu e você trazemos? Mas a resposta muitas vezes não é apresentada de maneira direta. Sabe por quê? Porque até o silêncio de Deus é uma resposta. Até quando Deus fica em silêncio, Ele está querendo nos transmitir algo. Esse silêncio assustador de Deus, durante 7 dias, durante 7 noites, num período de luto, onde Jó tinha perdido todos os seus filhos, aonde Jó estava doente e estava num monturo de cinza, quebrado. Eu fiz um gráfico aqui para você entender a tragédia. O primeiro passo é que toda causa tem um efeito proporcional. Isso é até uma lei da física. A lei da causa e do efeito. Tudo que existe acontece. No segundo passo, nós temos todo o sofrimento agudo do Jó, fruto de um pecado grave. Nós não sabemos exatamente qual era o pecado, mas ele disse: o que eu mais temia me sobreveio. O senhor especula alguma coisa, professor Eduardo? Especulo. Eu acho que Jó, por ser um homem íntegro, reto, temente a Deus, eu acho que ele teve uma falsa justiça própria. Sabe aquela pessoa que se gaba de ser honesta? Se gaba de ser certinha? Não, todos os meus compromissos eu pago em dia. Eu pago antes da data, eu sou muito correto. É uma opinião minha, tá? Uma especulação minha. Justiça própria. O terceiro passo já é no sofrimento de Jó, nas calamidades extremas. E a conclusão que a gente chega, ela é falha. Por que falha? Porque Jó, ele é um pecador hipócrita que está escondendo as suas iniquidades? Não sei. Que todos nós temos pecado? Sim. Que a humanidade está sobre esse estigma adâmico? Sim. Que todos aqui falham em alguma coisa? Sim. Mas não é claro que Jó enfrenta tudo o que enfrenta porque ele era um hipócrita, porque ele era um pecador. Não é claro. É essa tragédia de uma falsa teologia que buscava e que até hoje busca a causa teológica do sofrimento, ao invés de oferecer um ombro amigo para quem está sofrendo. Então é muito mais fácil eu me tornar um doutor da lei e dizer: Jó, tu tá sofrendo por causa disso, disso e disso, e apontar o dedão. Apontar o dedão é fácil. Jogar a primeira pedra é fácil. O difícil é você dar um ombro amigo, uma mão amiga para aqueles que estão sofrendo. Alguns anos atrás, eu pastoreava uma igreja no Rio de Janeiro. E toda quinta-feira nós tínhamos que fazer um programa de televisão que não era ao vivo, era uma gravação. E toda quinta-feira os pastores eles se reuniam ali para gravar televisão. No horário da tarde até a noite. A gente gravava vários programas para a semana toda. E um belo dia, uma bela quinta-feira, chega lá um colega nosso, pastor, branco, porque os bandidos fecharam a linha vermelha
e ele tinha perdido seu carro num arrastão, numa fatalidade, Rio de Janeiro. E aí um outro colega nosso lá, bobão, na minha opinião, disse para ele: irmão, isso aí aconteceu porque você tá no pecado. Isso aí aconteceu porque tem uma falha na tua vida. Isso aí aconteceu porque você não deu dízimo. Aquela teologia mequetrefe. Aquela teologia barata. Uma semana depois, 7 dias depois, o que aconteceu? A vovó dizia que o mundo dá voltas, né? O que aconteceu 7 dias depois? Esse mesmo colega julgador que disse para o outro que ele estava em pecado, aconteceu a mesma coisa com ele e não foi na linha vermelha, não. Foi na porta da igreja, ele ficou nervoso, quase que não conseguiu tirar o cinto de segurança. Gente, coisas ruins acontecem com gente boa. Coisas ruins acontecem com pessoas que amam a Deus. No mundo nós teremos aflições. O que aconteceu com Jó, antes da gente fazer o esboço, pode ter sido um teste. Pode ter sido uma escola, pode ter sido uma provação. Fazendo o esboço, nós temos os discursos teológicos, que é esse debate entre a sabedoria, a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. É um grande debate isso aí. O epílogo e a restauração. O autoconhecimento em Jó, a intercessão por Jó e a restauração na vida de Jó. E o propósito divino? A provação cósmica desse mundo, a reputação e todos os lamentos. Então você vê como até em períodos difíceis, que eu costumo chamar de desertos, Deus é soberano. Deus está tomando conta de tudo. A palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O livro de Jó se estrutura nesses 3 grandes movimentos: a prova cósmica, os grandes discursos teológicos e o épico epílogo de restauração. No lugar da sua vergonha, Jó, eu lhe darei dupla honra. Você não será mais o mesmo depois de tudo aquilo que lhe sobreveio. Você viverá uma vida agora diferente. A vida dele foi um grande teste de fogo, de justiça. Porque o desafio de Satanás era: ele só serve a Deus porque Deus é bom com ele. Uma acusação contra a autenticidade da fé. Inclusive hoje tem pessoas que dizem que os países mais desenvolvidos servem a Deus porque tem tudo, Deus dá tudo. E os países menos desenvolvidos não servem a Deus porque Deus não tem nada a lhe oferecer. Gente, essa tese aí é mentirosa. Existem países na África que nem igreja tem, nem banco tem, e eles estão lá dançando e adorando e festejando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E existem países da Europa
aonde são países de primeiro mundo desenvolvidos, quase não tem pobre, que o ateísmo está dominando. Então a fé, ela não pode ser uma fé utilitarista. O que Deus tem para me oferecer? A permissão divina. Deus, ele permite que Jó seja provado. Jó, ele perde filhos. Jó, ele perde riqueza. Jó, ele perde saúde. E Jó, ele quase perde a esposa. Que a esposa diz: você ainda tem fé nesse Deus? Esse Deus não existe não, Jó. Amaldiçoa esse teu Deus aí e morre. O cara já tá mal, né? O cara já tá no osso da borboleta. E a esposa diz que esse Deus pode nem existir. E o terceiro grande teste é a resposta de Jó. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em outras palavras, nada que eu tenho é meu. Deus me deu tudo, o privilégio da vida. Por que é que eu vou querer juntar aquilo que não é meu? Eu sou apenas um mordomo. Eu posso perder tudo, mas eu não vou perder a minha fé. Nós temos uma ruína financeira, a maior fortuna pulverizada num único dia. Ele perdeu tudo, mas ele assume: eu saí nu do ventre da minha mãe e o Senhor me deu e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem um luto imediato. Simultaneamente, ele perde 10 filhos numa tempestade que deu um galpão onde os filhos estavam lá fazendo uma festa. E a reação dele foi lançar-se em terra e adorar a Deus no meio da dor. E a chaga maligna, as úlceras purulentas, da cabeça aos pés, o casamento, a esposa dizendo para ele: amaldiçoa esse teu Deus aí e morre. Olha como é que estava a cabeça desse homem. E eu também não vou julgar a cabeça dessa esposa, porque ela estava ali do lado, cuidando. Mal ou bem, ela estava com ele, assistindo aquele homem definhar. A cabeça dela também deveria estar a mil. A cabeça dela também deveria estar muito confusa. E Jó responde para ela: recebemos de Deus o bem, não receberíamos o mal? Porque no Antigo Testamento eles atribuíam as coisas boas a Deus e as coisas ruins também a Deus. Era um hábito, era um costume. Jesus que trouxe esse entendimento no Novo Testamento de que as coisas ruins não vêm de Deus. Então surge esse debate com os amigos de Jó. Porque nesse período que ele perde dinheiro, perde saúde, a esposa fala bobagem, perde os filhos, miséria pouca, é fichinha. Mas aí começam as opiniões dos amigos. Os amigos começam a conjecturar. Ele faz Bildade e Zofar, os 3 amigos de Jó, que insistem em uma teologia simplista
de que o sofrimento é sempre causado por um pecado. Jó, obviamente, vai rejeitar essa lógica. Ele vai clamar por justiça. Ele vai desejar falar diretamente com o Criador. Jó ele não vai ficar dando ouvidos a A, B ou C. Porque existem pessoas que se disserem assim pro outro: ai, essa blusa aqui sua é feia, não usa não. Ele vai pela cabeça do outro, mesmo que ele goste dessa blusa, mesmo que ele ame essa blusa, ele não vai usar mais. Parece até um piolho que vai pela cabeça dos outros. Não, você tem que ter o seu posicionamento. Essa teologia simplista dos amigos de Jó, ela funciona, turma, até os dias de hoje. Se alguma coisa deu errado na sua vida, é porque você está no erro, você está no pecado, você está amaldiçoado. Mas não era o que ocorria com Jó. Pelo menos a Bíblia não diz. A intervenção de Eliú. O jovem Eliú vai trazer uma perspectiva diferente. Deus fala por meio do sofrimento. Deus purifica por meio do sofrimento. Deus ensina por meio do sofrimento. Não é necessariamente uma punição, é uma escola, é um intensivo. É um MBA, é um mestrado, é um doutorado. Nos piores momentos da minha vida eu aprendi. Nos desertos mais traumáticos que eu tive, eu aprendi. Porque tem gente que acha que só vai aprender quando tiver sombra, água fresca, dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Não, turma boa. Nós aprendemos também muito, muito, muito nos momentos delicados da nossa vida. Essa má teologia dos amigos de Jó é repreendida pelo próprio Deus no final do livro. Depois você lê lá os capítulos 41 e 42 e Deus vai dizer: meu servo Jó se manteve fiel. Isso foi só um período, foi só um teste, foi só uma provação. E aqui nós temos os três amigos, né? O Elifaz tem um arquétipo místico de ciência. Tem um argumento principal que acusa Jó baseado em visões noturnas. E a reação de Jó é apelar para a falta de misericórdia e pedir empatia. Olha como Jó era diferente. O Bildade era um tradicionalista, vai apelar para a antiguidade. Deus não perverte a justiça. Se os filhos de Jó morreram, é porque os filhos do Jó pecaram. Só que Jó questiona essa mecânica divina. Como pode o homem justificar-se perante Deus? Como é que o homem pode achar que ele é perfeito diante do Criador? Não tem como. E o Zofar, ele já era um dogmático, um moralista. No nosso tempo está cheio de dogmáticos e moralistas. Ele chama Jó de tagarela. Você fala muito. Será que alguém já te chamou de tagarela? De arrogante. E ele afirma que Jó merece o castigo porque fala muito. Ah, você é um boca aberta. Só que a reação de Jó foi rebater com ironia. Vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Isso é uma ironia, tá? Dá para você usar esse texto aqui de Jó lá no trabalho de hermenêutica das figuras de linguagem
Quando falarmos em ironia, ele está ironizando, ele está dizendo assim: vocês se acham muito sábios, vocês se acham detentores do saber, vocês se acham acima do bem e do mal. E ninguém, a não ser o Criador, pode ocupar esse lugar. A intervenção de Eliú é diferente, é a ponte. Quem é o quarto amigo de Jó? Quem é esse jovem? Esse nome, Eliú, significa ele é o meu Deus. E esse amigo vai contra essas acusações. Ele quebra o silêncio da fúria com fúria. Esse amigo parece que é o mais sensato. O que o Eliú acerta? Ele acerta reconhecendo que o sofrimento humano é pedagógico, nos ensina, nos traz algumas lições. Deus, ele usa as aflições como disciplina corretiva para forjar caráter, não apenas para nos punir de maneira destrutiva, para desviar o foco do passado, para você parar de olhar para o retrovisor e para você deixar de se achar o dono da cocada, a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito ou bolacha do passado, do pacote. Nós não somos melhores do que ninguém. E no mundo nós podemos passar, sim, por momentos difíceis, mesmo sendo fiéis a Deus, tementes a Deus, se desviando do mal. No mundo a gente pode enfrentar períodos dificílimos. Agora, o amigo Eliú também erra, tá? Ele não é perfeito. Porque ele fala de maneira rude, porque ele se ira, porque ele é um pouquinho vaidoso. Comigo está um que tem o perfeito conhecimento. E ele também acusa o Jó de justificar-se a si mesmo mais do que a Deus. Então não espere uma ação humana como se fosse uma ação redentiva, salvadora, sacrificial, porque isso quem faz é o nosso Deus. Deus, ele responde ao sofrimento do Jó no meio de um redemoinho. A soberania de Deus é revelada. Deus, mesmo não explicando o sofrimento, ele revela a sua grandeza e a sua soberania. Nos capítulos 38 até o 41, Deus vai mostrar para Jó que ele nunca ficou desamparado, semelhante a Cristo na cruz. Deus meu, por que me desamparastes? Era uma missão. Ele só estaria ali por 3 dias. Mas no terceiro dia, o Pai o ressuscitaria. A grande pergunta é: onde estava tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Ô Jó, você pode se achar o bambambam, o maior do Oriente, mas você não estava nem aqui quando eu criei tudo isso aqui. Ô Elias, você pode achar que foi o único que não se dobrou diante de Baal, mas eu tenho 7.000 aí para mostrar para você que também não se dobraram, Elias. A humildade do Jó, capítulo 42, verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
Para mim, Jó conhecia a Deus de vistas. Como a gente conhece aquelas mesmas pessoas que pegam o ônibus todo dia com a gente. Aquelas pessoas que vão para o ponto de ônibus toda manhã com a gente, 7 da manhã, 6:30 da manhã, eles estão ali esperando junto com você o ônibus. Alguns pegam o mesmo coletivo. Você conhece de vista. Você conhece como trabalhador, você conhece como alguém que todo dia naquele horário está ali. Mas talvez você não saiba o nome, talvez você não saiba onde mora, talvez você não sabe se é casado, se é solteiro, se tem filho, se não tem. A história da pessoa, você conhece só de vista, só de ouvir falar, o João. Mas de ter uma experiência, de ter um relacionamento, isso Jó, ele não tinha antes de toda a aprovação. Nesse redemoinho, nós temos a resposta do Todo-Poderoso. Aonde tu estava quando eu fundei a terra? Há uma quebra do silêncio depois de 34 queixas do Jó. E quem encerra o mar com portas, ou quem dá ordens à alva? Deus começa a mostrar para Jó que ele controla tudo isso aqui. Ah, mas eu tô com medo do tufão. Deus controla o tufão. Ah, mas eu tenho medo de terremotos. Deus controla os terremotos. Ah, mas eu tenho medo de enchente, de alagamento. Deus controla. Quando o ser humano entende a complexidade do universo de maneira macro, de maneira ampla, as constelações de maneira micro, o ser humano então entende a jurisdição de Deus, o intelecto de Deus, o direito para auditar a justiça do seu Criador. O que Deus não pode? Deus pode tudo. Ele só não pode contrariar a sua própria palavra. Ele só não pode quebrar a sua própria palavra. No restante, Deus pode tudo. Deus tem licença poética. Restauração na vida de Jó. Depois de uma repreensão divina aos amigos de Jó por falarem o que não era verdade contra ele, aquela má teologia tem consequência. A intercessão de Jó. Jó não fica com raiva dos amigos e para de visitá-los, para de ir na casa deles, bloqueia eles do WhatsApp. Não. Intercede e ora pelos próprios amigos que o acusaram, que fizeram mal para ele psicologicamente. E Deus vê esse coração intercessor de Jó e lhe devolve tudo, lhe restaura tudo de maneira dobrada. Tudo o que ele havia perdido, Deus lhe devolve de maneira dobrada. A vindicação final, a fidelidade do Jó é vindicada e o sofrimento não foi uma punição, mas o sofrimento foi a prova do seu caráter. Quantas vezes Deus ele nos coloca à prova? Talvez você nem está prestando atenção nas situações da vida que você está enfrentando hoje. Será que Deus não está te colocando à prova? Não é um teste, não? Pode ser um teste. Pode ser Deus querendo ver até onde você vai. Pode ser Deus querendo abrir os teus próprios olhos. Fazendo um mapeamento dessa restauração dupla,
Nas finanças ele perdeu tudo, mas ele recebeu logo depois em dobro todas as posses que ele tinha, camelos, filhos, tudo que ele perdeu. Na saúde ele teve chagas e Deus curou ele e ainda lhe deu 140 anos de vida. No casamento a esposa desesperou, mas Deus curou a família dele, o coração dele, o casamento dele foi restaurado e a família de volta estava unida. As amizades, amigos acusadores cruéis. Jó agradeceu pelos amigos e orou por eles. Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus devolveu em dobro. Antes, Jó ele tinha 10 filhos que foram mortos. Agora Deus devolve para ele os filhos numa nova terra. Agora Deus dá mais 10 filhos que estão no céu, totalizando 20 filhos restaurados, submissos, abençoados. Tem tanta gente que queria ter filhos obedientes, amorosos. Não é necessário Deus matá-los, não, mas é necessário um novo nascimento. Eles morrerem para as práticas antigas e reviverem, renascerem para as novas práticas. Se nós podemos fazer uma síntese da nossa aula de hoje sobre Jó, podemos fazer um recorte aqui com 5 verdades que mudaram a vida do Jó completamente. Primeira verdade é a onipotência de Deus. Jó dizia: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Deus é inesgotável e infinitamente maior do que as impossibilidades. Se você acha que você está enfrentando algo na sua vida que é impossível, o nosso Deus é especialista em impossíveis. Soberania. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Não existe acaso, não existe sorte, não existe azar. Existe um universo governado pelas mãos de Deus. Ou você crê, ou você não crê. Porque Deus está no comando e ponto final. Tem uma música do Raíssa e Ravel que eu gosto muito, que tem um trechinho da música que diz assim: e se você não concordar com Deus, vai reclamar com Ele. É a pura realidade. A terceira verdade são as limitações humanas. Jó confessou: eu falei, eu murmurei, eu reclamei, mas eu não entendia. Foi o fim da minha arrogância teológica. Foi o reconhecimento da minha fragilidade. Você sabia que os teólogos eles sofrem isso? A gente estuda tanto a Bíblia para dar aulas. E quem é professor estuda 2 vezes, né? Porque quando eu estava na minha formação, eu estudei livros poéticos. E agora eu tenho que estudar de novo para dar aula para vocês. Então eu estudo 2, 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. Até entrar, né? Mas às vezes isso traz uma arrogância, uma vaidade. Ah, eu já sei. Nós não sabemos absolutamente nada. Sócrates vai dizer: eu sei que nada sei. A revelação visual é a 4ª verdade. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora ele tem intimidade com o seu Criador. Agora ele é forjado na fornalha da dor. E a 5ª verdade é arrependimento. Eu me abomino no pó e na cinza. A verdadeira santidade de Deus, ela vai gerar no nosso coração humildade profunda e não autodefesa.
E muita gente que não assume a sua responsabilidade e ele está sempre querendo se defender de alguma coisa. Pare com isso. O justo não se justifica. A grande chave da virada na vida do Jó não foi a autodefesa, mas foi a intercessão. A regra de ouro aqui é que nós devemos cuidar da piedade e Deus cuidará da nossa reputação. O cativeiro de Jó foi virado no exato momento que ele ora pelos seus ofensores. Há quanto tempo você não ora pelos teus inimigos? Ah, professor, mas eu não tenho inimigo, não. Não é você que não gosta de alguém. É alguém que não gosta de você e que faz de tudo para te prejudicar. Até no local de trabalho. Há quanto tempo você não ora, não abençoa, não coloca diante de Deus o nome dessas pessoas? Nós precisamos aprender com Jó. Lições para a igreja de hoje. Será que tem lições no livro de Jó para a gente hoje? Sofrimento não é sempre pecado. Deus tem propósitos maiores. Fé não é ausência de dor. A fé autêntica persiste a dor. E Deus é suficiente. Conhecer a Deus pessoalmente é a maior coisa, é a maior proposta que nós podemos receber. A maior dádiva que o ser humano pode ter é ter um conhecimento profundo com Deus. Eu sei que hoje igrejas estão cheias de pessoas vazias, mas seria melhor que a igreja nem estivesse tão cheia assim, mas os poucos que estivessem ali tivessem profundidade na palavra. A teologia do Jó, ela traz para nós essas três perspectivas. Os amigos pensando que o que aconteceu com ele era a punição do pecado, teologia da retribuição. O Eliú disciplinando de maneira dura, mas sabendo que faz parte da pedagogia de Deus. E os propósitos de Deus, o mistério de Deus, que é a lição mais profunda que nós podemos ter. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para um propósito. Sem dúvida nenhuma, Jó é uma grande narrativa bíblica da criação, da provação, do sofrimento, da revelação e da restauração do ser humano. A história do Jó, ela não é um episódio isolado. Ela vai antecipar a grande narrativa da redenção do nosso Senhor Jesus. O sofrimento que leva à glória, a fidelidade que é vindicada e um Deus que nunca nos abandona. Jesus, ele sofreu muito mais do que Jó. Talvez eu e você não tenhamos sofrido na vida como Jesus ou como Jó, mas também sofremos. Agora, uma coisa que você não pode esquecer: Deus permanece fiel. A resposta definitiva por que um justo pode sofrer, Deus ele não responde esse mistério de dores num manual de teologia lógica. Ele respondeu com a sua própria revelação, sua própria presença.
O sofrimento do justo não é uma evidência de pecado escondido. O sofrimento do justo não é uma moeda de troca financeira. Ah, se o senhor me der 100, se eu te der 100, o senhor me dá 1000, uma barganha. Não. É o palco cósmico da fidelidade incondicional do homem na escuridão que cala as acusações do inferno e glorificam a majestade insondável de Deus. Quando falamos em cosmologia, falamos em criação. E o Criador, ele sabe exatamente como agir diante da sua criação. O Criador, ele sabe o que fazer conosco. O Søren Kierkegaard, ele tem uma frase muito boa. É um teórico alemão. O segredo do livro de Jó, a força vital, o ponto central, a ideia é que, apesar de tudo, Jó está certo. Todo mundo fala que o Jó está errado, né? Todo mundo aponta. Apontar os erros dos outros é tão fácil. O problema é enxergar os nossos próprios erros. A mensagem central no livro de Jó é que, no fim das contas, existe um foco de esperança e que, apesar do sofrimento, Deus, ele dará força para o ser humano. E o diabo onde está? Na coleira. Nem mesmo o diabo pode atentar contra a salvação dos fiéis. Como dizia Lutero, o diabo é um cão selvagem na coleira de Deus. Já ouviu essa? O diabo é um cão selvagem na coleira de Deus. Jó sabia de tudo isso, turma. Não com palavras, com narrativas, com blá, 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 mas com ações. Ações de toda uma vida. O livro de Jó nos convida a uma fé madura, que não foge à dor, mas que atravessa de mãos dadas com Deus. Uma fé que pergunta, uma fé que clama, uma fé que chora, mas uma fé que no fim declara: eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te vê, agora tudo mudou. Se você puder fazer um exercício essa semana, leia Jó, começando pelo capítulo 1 e depois lá no capítulo 38, e deixa que as perguntas ali, tanto de Jó como de Deus, ressoem na sua alma. Faz essa leitura, Jó, capítulo 1, e depois Jó, capítulo 38. Reflita essa semana sobre o sofrimento de Jó. A dor que você tem interpretado como uma punição. Traga isso a Deus em oração. De repente, Deus não está nem te punindo. De repente, Deus está sendo apenas pedagógico com você. Compartilhe com a sua comunidade, com a sua igreja, a fé que foi forjada em Jó. Mesmo que tenha sido uma fé imperfeita, na minha opinião, de autojustificação, Jó não enfrentou sozinho. E nós não podemos enfrentar nossas lutas, nossas dores, nossos problemas sozinhos. Nós temos uma família, a família da fé que nos ama. Tiago capítulo 5, verso 11. Eis que temos por felizes os que permanecem firmes, tendo ouvido da paciência de Jó,
Vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia, Deus é compassivo. Qual que é o limite do mal? O limite do mal é a soberania de Deus. A sua provação, as suas lutas têm um propósito bem definido pelo Criador. Além do seu entendimento imediato, permaneça firme no pó e espere pelo seu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele fará alguma coisa por mim, pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu marido, pela minha esposa, pela minha mãe, pelo meu pai. Eu sei que eu sirvo um Deus grande. Eu não digo para esse Deus que eu tenho um grande problema. Eu digo para o problema. Eu tenho um grande Deus. Porque tudo tem um propósito. E você já venceu com a ajuda de Deus. Eu quero falar com vocês no finalzinho dessa aula sobre o nosso curso de liderança e gestão de pessoas que vai acontecer sábado, dia 15 de agosto. Desenvolvimento de líderes, transformação de equipes, alcançando resultados extraordinários. Começamos lá na Fastef em Nova Iguaçu, 8 da manhã. Uma imersão de liderança que inspira e uma gestão que transforma. Ah, professor, mas eu não sou líder de nada. Nem da tua casa, nem da sua família, nem da sua vida. Todos nós lideramos alguma coisa. E você vai aprender técnicas para lidar com as pessoas. No dia de hoje, esse conhecimento é ouro. Porque o ser humano está a cada dia mais difícil de se lidar. O que nós vamos estudar nessa imersão? Os perfis de liderança, os estilos de liderança, as diferenças entre um líder e um chefe, que são muitas, autoridade, responsabilidade, como você motiva pessoas, trabalho em equipe, divisão de tarefas, planejamento estratégico, como administrar a si mesmo. Será que não tem um Hulk aí dentro de você? Eu estava vendo no cinema agora o último filme do Homem-Aranha e tá lá o Hulk batendo em todo mundo, quebrando tudo. Será que não tem um Hulk aí? 8 tipos de inteligência. Vamos falar de caráter, personalidade, temperamento do líder, as dificuldades que o líder enfrenta, como equilibrar o CNPJ do CPF, a vida pessoal da vida profissional, a visão de um líder, a missão de um líder, a política da empresa, o sucesso nos projetos e as características dos líderes medíocres, além de tudo aquilo que vocês vão compartilhar comigo na nossa troca de experiência. Professor, vai ter certificado? Vai, com horas ACO, atividades complementares. Vai ter material didático? Vai. Ah, mas eu não tenho dinheiro, esse curso deve ser muito caro. Para vocês, de R$ 268 por R$ 97. Só não vai fazer quem não quer. Ah, mas eu não tenho Pix, eu não tenho dinheiro, só tenho cartão de crédito. Passa o cartãozão. No cartão fica quanto? Só a taxinha da maquininha deve dar no máximo aí R$10. No máximo. Faz para você melhorar a sua liderança. Entre em contato com a gente pelo grupo de alunos,
pode ser até no meu WhatsApp pessoal, eu estou em todos os grupos, faz a tua inscrição. Eu não tenho muitas vagas, porque a gente trabalha com turmas reduzidas. Só que mesmo assim, com turma reduzida, se você quiser, ainda tem uma vaguinha para você. Mas tem que decidir logo, porque até sábado vai acabar. Liderança e gestão de pessoas. Eu vou te ensinar toda a expertise de um líder. E olha que nessa minha caminhada de 30 e poucos anos liderando equipes, eu já aprendi tanta coisa. São mais de 30 anos liderando pessoas, trabalhando diretamente com pessoas. Eu vou levar ferramentas para vocês de toda a expertise que eu tenho. Coisas que eu demorei para aprender, tá? Coisas que eu tive que fazer um MBA em gestão de pessoas e lideranças para aprender. E que eu vou transmitir para vocês nesse próximo sábado. Ficamos por aqui. Essa foi nossa aula de número 1. Espero que você tenha gostado demais. E nos encontraremos na próxima aula, com certeza. Até lá!